Pode assentar. Está com a Bíblia aberta em Apocalipse, no capítulo 11, que foi o último texto que nós usamos aqui na nossa liturgia. A gente vai para o capítulo 13, que é a passagem que nós estamos estudando. Apocalipse 13. Nós estamos, para relembrar, no texto de Mateus 24, que trata sobre os sinais dos fins dos tempos. E um desses sinais tem relação com o anticristo. Então, Jesus se referiu ao anticristo como abominável da desolação, termo que ele utilizou lá de Daniel. Mas as Escrituras não tratam sobre o anticristo apenas nessa passagem proferida por Jesus em Mateus 24, nem também naquilo que de maneira figurada, de maneira representativa também a gente encontra em Daniel. Nós temos outras expressões que a Escritura também se refere, utiliza para se referir ao anticristo, como por exemplo, anticristo, aonde lá nas primeiras duas cartas de João vai falar sobre isso. E em algumas cartas, mais especificamente a carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, também tratou sobre o mesmo assunto. Porém, Paulo adiciona outras duas expressões para se referir ao anticristo. Alguém se lembra aí? Só para a gente exercitar e forçar a mente. Como? Filho da perdição e homem da iniquidade. Exatamente. E aí a última expressão que nós vamos encontrar sendo utilizada para descrever ou se referir ao anticristo é aquela que nós encontramos primeiramente no capítulo 11, versículo de número 7, a gente já tratou sobre esse texto, já entendeu, e agora a gente está olhando para o capítulo 13, aonde mais uma vez esse termo aparece. Capítulo 13, versículo de número 1. Começa o capítulo dizendo: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Do versículo 1 até o versículo de número 18, ou seja, o capítulo todo, capítulo 13 todo, vai tratar sobre a besta. Só que aqui são dois tipos de besta. Do versículo 1 ao versículo de número 10, vai tratar sobre a besta que sai do mar. E a partir do versículo 12 até o final, vai tratar sobre uma segunda besta, que é a besta que sai da terra. Então são duas bestas diferentes. E mais especificamente no que diz respeito à besta que sai do mar, depois quando nós chegarmos aí nessa passagem, a gente também vai olhar para o livro de Apocalipse e ver que em outras passagens, essa besta que sai da terra recebe um outro nome. E aí vai ficar bem fácil, bem claro essa distinção entre uma besta e outra. No que diz respeito ao anticristo, é exatamente os versículos 1 a 10. É a besta que sai do mar, mas que também é conhecida aqui como o anticristo. E aí, na última quinta-feira, nosso último estudo, nós olhamos para o capítulo 12, a parte final do capítulo 12, para entender o contexto do texto anterior com a nossa passagem. E uma das coisas que a gente entendeu aí é que o capítulo 13 dá sequência
ao capítulo 12, aonde no último versículo do capítulo 12 está se referindo ao dragão que nós já entendemos à luz do próprio livro de Apocalipse, que é quem? Dragão é quem? Diabo, Satanás, como você queira chamá-lo. Mas de maneira figurada, quando João vê o dragão, esse dragão, então representa o próprio Satanás. E aí o que o diabo, eu falei o último versículo, versículo 7, mas eu falei errado, é o versículo 17, né? O que o capítulo 12 está apresentando para nós? Desse dragão que é o diabo, como aquele que peleja contra o povo de Deus e tenta não só pelejar, mas obviamente também persegue o povo de Deus. Persegue e peleja contra o povo de Deus, a igreja, os crentes, que somos nós. Ainda que não seja dos nossos dias, dos nossos tempos, mas ele agirá sim, de maneira mais específica, como sempre tem agido desde que o mundo é mundo, perseguindo o povo de Deus e pelejando contra a igreja de Cristo Jesus. E nós ficamos apenas na primeira parte aqui do versículo 1, do capítulo 13, para entender essas figuras de linguagem aqui, que são apresentadas para nós. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, diademas e nomes de blasfêmias. Cada uma dessas coisas nós aqui entendemos, estudamos, e resumidamente falando, estas coisas todas da primeira parte do versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse se refere a poder, a autoridade, a governo, e numa escala mundial. Ou seja, o anticristo é esse indivíduo que terá como característica ocupar um lugar de poder, ter uma posição política que vai abranger o mundo inteiro, aonde ele vai ter como objetivo fazer aquilo que o diabo está sendo dito no capítulo 12. Porque as duas bestas são instrumentos do diabo para fazer aquilo que ele já faz, que é pelejar e perseguir a igreja e o povo de Deus. Então, essa besta do mar ocupará essa posição de poder político mundial para pelejar contra o povo de Deus e a igreja de Cristo. Isso que nós tratamos. A gente vai avançar para o versículo 2, né? Então a gente, na verdade, tratou o versículo todo 1, e agora a gente vai dar sequência ao versículo de número 2, que também aqui tem algumas descrito sobre essa besta de maneira figurada. Diz aí: a besta que vi era semelhante a leopardo, que tinha pés como de urso e boca como de leão. Então, o que a gente precisa entender dessa figura que representa essa besta que surge do mar, que nós já entendemos que é o anticristo? É dito aí sobre uma besta semelhante a leopardo, com pés de urso e com boca de leão. O que o leopardo geralmente representa? Um animal que espreita a presa, que é veloz em capturá-la e certeira em aplicar o golpe fatal. Nós não precisamos aqui investir muito tempo para entender, porque nós que conhecemos alguns animais, seja vendo com os próprios olhos, né, fisicamente assim próximo, seja na TV, seja onde for, a gente sabe como que esses animais agem, como eles são. Então a ideia é de pegar um animal, no caso, que tem determinadas características, das quais estas características também vão ser vistas como características que o anticristo terá. Então o leopardo é um animal que espreita a presa, é um animal veloz em capturar, em atacar,
e é certeiro em aplicar o seu golpe fatal. Coisas que o anticristo terá como característica quando ele surgir. Em relação a quem? Ao povo de Deus. Mas o texto continua, na primeira parte do versículo 2, que é semelhante ao leopardo e tem pés como de urso. Então as patas do urso são patas poderosas que destroem suas vítimas. Basicamente, essa é a ideia que a gente tem que ter dessa visão simbólica que João contempla sobre a besta que é o anticristo. Um animal semelhante, que terá características, ou o anticristo terá características semelhantes como a do leopardo, e características semelhantes como os pés do urso. E aí, para encerrar, ele também vê nesta representação do anticristo, esse leopardo que não apenas tem pés como de urso, mas tem boca como de leão. E o leão, nós também conhecemos como um animal cruel, forte. E a boca do leão é uma boca que estraçalha e devora as suas presas. O anticristo também será um indivíduo caracterizado por crueldade em matar e devorar as suas presas. Se a gente pensa, reflete e analisa essas imagens que João teve, isso já nos dá uma boa ideia de como o anticristo será. Alguém extremamente cruel, feroz, forte, e etc. É a descrição de alguém que terá como característica força brutal e eficiência em perseguir, apanhar e destruir. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que Jesus mesmo, em João 10, depois a gente vai mencionar essa passagem novamente, disse que o diabo veio para 3 coisas de maneira resumida: matar, roubar e destruir. A besta é um agente de Satanás no mundo, do qual, no próprio texto aqui fala, que o dragão dá poder à besta, ao anticristo. Então, é uma encarnação, vamos assim dizer, do próprio Satanás. E Satanás é alguém que veio para matar, roubar e destruir. Então é a manifestação do mal, como nunca antes visto. E o anticristo não é à toa que é representado de maneira figurada dessa forma. Leopardo, patas de urso e boca de leão. Porque será alguém extremamente brutal e eficiente em perseguir, apanhar e destruir quem? Aqueles que o dragão estava pelejando e perseguindo. Nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Ficou claro isso aqui? É muito difícil de compreender. Não tem muito que a gente falar, tá certo? Vamos dar sequência aqui para o restante do versículo. Como já acabaram de adiantar, o que a parte final do versículo 2 diz? Que o anticristo, tendo essas características todas que nós já interpretamos aqui, será alguém que receberá do diabo poder, o seu trono e grande autoridade. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Se a gente olhar novamente o versículo 1, essas 3 coisas que são descritas no versículo 2, já foram mencionadas no versículo 1, só que de maneira figurada. Por quê? Versículo 2 diz que o diabo dará ao anticristo poder, o seu trono e a sua autoridade. O que no versículo 1, de maneira figurada, se refere a essas 3 coisas?
O que é símbolo de um rei? Coroa, diademas. E o que é descrito no versículo 1? Que desses 10 chifres, haviam 10 coroas. A gente não vai repetir aqui o que a gente já tratou sobre o versículo 1, mas é só para chamar a atenção dos irmãos, que o versículo 1 descreve essas 3 coisas que são ditas de maneira literal no versículo 2, de maneira figurada. Primeiro de maneira figurada, depois repete a mesma ideia, falando de maneira direta e literal. Ou seja, que a besta, o anticristo, será caracterizado por alguém que é feroz, cruel, que destrói, que mata, mas alguém que terá poder, terá um trono e terá autoridade. Por que que assim será? Porque quem dá, que é o diabo, é aquele que tem essas coisas. Alguém só dá algo para outra pessoa se ele tem, se ele tiver. Então, o diabo é aquele que tem poder, tem trono e tem autoridade. Por isso ele vai dar ao anticristo essas coisas. Só que aí a gente precisa entender o que é esse poder que o diabo tem, essa autoridade e esse trono. Primeiro, vamos olhar para alguns textos aqui na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, capítulo 7, livro de Êxodo, capítulo 7, aonde nós vamos ver, não de maneira direta, mas a gente infere que é o diabo pelo seguinte fato. Existe Deus e o diabo. Esses dois seres são opostos entre si e eles não estão no mesmo nível. Esses dias, essa semana eu estava pesquisando algumas imagens no Google sobre o estudo aqui. Porque agora com essas inteligências artificiais, tem alguns programas, se você digitar lá uma frase, ele elabora uma imagem. E aí, eu estava tentando trazer para os irmãos essas imagens que João teve. Só que eu estava perdendo muito tempo, aí eu deixei isso um pouco para um lado, vou esperar aí avançar a tecnologia para isso ficar mais rápido. Mas aí, numa dessas pesquisas, eu vi uma imagem aonde era Deus de um lado e o diabo do outro. E os dois estavam fazendo disputa de queda de braço. Essa ideia não é bíblica. E a gente não pode tê-la na nossa cabeça. Por quê? Deus não é criatura. O diabo é criatura. Deus é um ser incomparável. Satanás é um ser poderoso, mas ele não é comparado, não está no mesmo nível que Deus. Certo, irmãos? Então a gente precisa ter essa distinção. E aí o que eu quero dizer com tudo isso é que ou as coisas acontecem pelo poder de Deus, ou elas acontecem pelo poder de Satanás. Por isso que eu estou dizendo que esses textos que nós vamos encontrar em Êxodo, não está sendo mencionado aqui diretamente que foi pelo poder de Satanás, mas a gente entende dessa forma, porque, obviamente, não foi pelo poder de Deus. Então a gente vai ler os textos para a gente observar dessa forma. Capítulo 7 de Êxodo, versículos 10 e 11. O que a gente vai observar aqui são passagens que vão demonstrar para nós que o poder, que o diabo tem poder. Diz o texto: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Então, o que Moisés e Arão fazem não é
pelo poder deles mesmos, mas é pelo poder de quem? De Deus. Em contraste a isso, o que continua o texto aí, versículo 11? Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Está falando que é o diabo? Não, mas ou é pelo poder de Deus ou é pelo poder do diabo. Mas a gente depois vai chegar em textos mais claros. Versículos 20 a 22 do mesmo capítulo. Mais uma vez a gente vê esse contraste. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vamos para o capítulo 8. Versículos 6 e 7. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Versículos 17 e 19. Fizeram assim: Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o povo da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. Aí, só para a gente encerrar, né? E havia piolhos nos homens e no gado. 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Primeira coisa que a gente tem que afirmar olhando para as Escrituras: o diabo tem poder ou não? Sim. Esses magos, esses sábios, esses encantadores aqui não buscaram a Deus para que eles pudessem fazer aquilo que o homem não tem poder e capacidade de fazer. Não foi em Deus. Se não foi em Deus, é pelo diabo. Então a gente pode afirmar que o diabo tem poder. Mas o poder do diabo é ilimitado ou ele é limitado? É limitado. O diabo não tem poder para fazer absolutamente tudo, como Deus. É tanto que o texto fala que esses magos tentaram reproduzir a mesma coisa e nada aconteceu. Eles fizeram lá por 2 vezes, mas na terceira, 2 ou 3 vezes anteriormente, mas na última vez eles não puderam reproduzir. Nós não vamos entrar no mérito da questão aqui, se é o fato do diabo não ter tido capacidade para reproduzir aquilo. Mas o fato é que não aconteceu. Se não aconteceu, é porque Deus não quis. Como vai ficar claro lá no texto de Jó. O que eu quero que a gente observe é que o diabo tem relativo poder. Porque os magos aqui agiram pelo poder do diabo. E fica claro esse contraste do poder de Deus manifestado em Arão e Moisés e o poder de Satanás manifestado nesses magos. Vamos lá para Jó? Capítulo 1. A partir do versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão.
E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro, disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro, disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro, disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, é notícia ruim atrás de notícia ruim. Está na Bíblia, né, que mesmo os crentes passam por situações extremamente difíceis, né? E não é só uma vez, é uma atrás da outra. E por que a gente tem que ressaltar isso? Porque a gente vive tempos onde muitas igrejas que se dizem cristãs, que dizem pregar a Escritura, e elas ignoram passagens como esta, aonde o foco é só caminho largo, só prosperidade, só bênção, só alegria. Mas a gente tem um homem que o próprio Deus dá o testemunho dele de um homem íntegro, justo e reto, temente a Deus, tal, que se desviava e tal. E apesar disso, vem uma notícia atrás da outra. Acabou de receber uma, é isso que o texto fala. O mensageiro acabou de dar uma péssima notícia, nem terminou, já vem outra e mais outra. Vamos para o capítulo 2, versículos 6 e 7. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que eu quero destacar aqui desses textos todos? Primeiro, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 2, versículo 6, mencionam a mesma coisa. Diz que Deus fala assim a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Eis que ele está em teu poder. O que isso nos ensina sobre quem Deus é e quem o diabo é? É que ou o diabo tem certo poder e Deus é quem autoriza ele a agir ou não, ou o diabo, ou melhor, ou Deus é quem autoriza e dá poder ao diabo para agir. No fritar dos ovos, o que a gente observa dessas duas coisas ditas é que o diabo tem poder limitado e ele se submete à autoridade de Deus. Ele só faz o que Deus deixa e permite. Nada mais e nada menos. O diabo não é autônomo para fazer o que ele quer. Como se ele estivesse lá no inferno, como se ele estivesse numa região onde Deus não está vendo, fazendo os seus planos, enviando cartas aos demônios para eles agirem, para que Deus não veja. Não. Deus é quem autoriza, Deus é que permite, e permite até certo ponto. Esse é o primeiro ponto. Um segundo é que no capítulo 1, versículo 12, depois também no capítulo 2, versículo 6, Deus diz: somente contra ele não estendas a mão, mas poupa-lhe a vida. Então o diabo é limitado
e só age até onde Deus permite. Agora, veja, dentro da vontade de Deus, da autorização de Deus, a manifestação do poder de Satanás, a maneira como ele agiu, tendo poder para agir. Capítulo 1, versículo 15 e o versículo 17. Diz que deram sobre eles, família de Jó, os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. O que a gente observa? Que o diabo tem poder para incitar as pessoas a fazerem o mal. O diabo foi lá, incitou o coração desses caldeus, eles foram lá onde os familiares de Jó estavam e matou. Capítulo 1, versículo 16 e o versículo 19. Fogo do céu caiu, ou fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. O que a gente observa sobre o poder de Satanás? É que o diabo interfere na natureza. Capítulo 2, versículo 7. Feriu a Jó de tumores malignos. O diabo é aquele que incita as pessoas a fazerem o mal. Ele consegue interferir na natureza. E ele causa enfermidades no corpo humano. Certo? Está claro isso, irmãos? Aí a gente vai para o Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 9. Versículos 17 e 18. O texto diz: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. O que a gente observa do poder de Satanás na vida do ser humano? O diabo causa males no corpo humano, no caso aqui, mudez, surdez, convulsões, situações de risco e também domínio do corpo físico daquele indivíduo. Lucas capítulo 13. Eu lembrei de uma passagem aqui, se não me engano, em Judas, eu não anotei. Mas eu vou citar enquanto eu lembro. Inclusive, não sei se é no livro de Judas, mas há uma passagem que fala lá que houve uma peleja entre Miguel e Satanás. E aí Miguel precisou de socorro, de auxílio. O que isso demonstra? Que o diabo tem poder, né? Mas vamos lá. Lucas 13, versículos 11 e 16.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Você reparou que no texto de Marcos, aquele filho de um homem, que a gente não sabe a idade, era possuído por um espírito desde a infância? Agora a gente tem um outro caso, onde uma mulher é possuída por um espírito há 18 anos. O que isso também mostra para nós? Que tem muitas pessoas, irmãos, que estão possuídas por demônios desde a infância, há muitos e muitos anos. Vivendo essa triste realidade de opressão, de angústia, de coisas más, ruins. Olha o que esse espírito que possuía essa mulher causava a ela. Continuando no versículo 11. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Versículo 16. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tudo isso mostra para nós que o diabo tem poder. E aqui ele causa enfermidades, como causou em Jó. Vamos para Atos, capítulo 16. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E aí? O que a gente entende aqui? De maneira assim, rasa, que o diabo tem poder ao ponto de adivinhar. É isso que o texto está dizendo. Como que a gente interpreta isso? Ou literalmente, ou não. A gente não sabe. Porque o que diz respeito ao mundo espiritual, a Bíblia não tem um relato detalhado de como as coisas acontecem. Então a gente pode pensar e ir para uma linha onde o diabo tem certo poder de previsão, de adivinhação, ao ponto em que essa moça dava lucro aos seus senhores, porque ela acertava. Essa é uma primeira linha, é um primeiro ponto. Ou a gente pode pensar que o diabo é aquele que tem poder para incitar as pessoas, manipular as coisas, fazer com que as coisas aconteçam, e ao agir assim, dizendo algo. O que é a minha ideia aqui? Vamos imaginar assim, que você chega para alguém e fala, você vai sofrer um acidente, hora tal, do dia tal. O diabo tem poder, né? Então vamos pensar que fosse esse o caso. Ele tendo poder para incitar as pessoas ao mal, ele pode levar alguém a fazer o que ele disse para acontecer da forma que ele falou, certo? Certo? Vocês acompanharam o raciocínio? Então essa poderia ser uma forma da gente interpretar isso aí. Ou é de maneira literal, que ele tem certo poder de previsão, ou pode ser nesse sentido, onde ele fala uma coisa e manipula as coisas para acontecer do jeito que ele falou. Certo? Uma das coisas que o diabo é enganador. Então ele vai enganar as pessoas em acreditar que ele tem poder para prever. De que maneira? Ele manipula a situação para acontecer do jeito que ele falou. Também é uma outra linha. Aí você adota a que você preferir, né? Mas
não tem como a gente bater martelo, porque a Bíblia não vai dar para nós segurança em relação a como que as coisas acontecem. O fato é que isso é mencionado, que essa moça era possessa de um espírito adivinhador. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 4, versículo 6. Esse texto de Lucas 4, 6, que é sobre a tentação de Jesus no deserto, a gente precisa entender o que são essas coisas e por que o diabo está oferecendo elas a Jesus. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, se a gente continuar aqui, né? Porque a gente já passou o nosso horário. Mas eu quero só que os irmãos guardem essa informação de que lá na frente a gente vai entender o que são essas coisas que o diabo está oferecendo para Jesus. Porque a gente entendeu que a Bíblia fala que o diabo tem certo poder. O que o texto diz? Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Só para estimular os neurônios dos irmãos, como que a gente interpreta essa última fala do diabo, que é Jesus? Eu dou a quem eu quiser. O diabo tem autonomia e autoridade para dar a quem ele quer as coisas? Sim ou não? Sim ou não? Tem ou não tem autonomia? Porque do jeito que ele fala, é como se ele fosse autônomo, certo? Eu dou a quem eu quiser. Engraçado, né? Que ele está falando para o próprio Deus encarnado. Aí eu fico pensando assim, parece que o diabo não tem a mente muito boa não, né? Porque ele sabe quem Deus é, sabe do fim dele, e ele parece que age de maneira louca, né? Está falando para o próprio Deus encarnado, todo-poderoso, que ele dá a quem ele quer. O diabo é mentiroso. O diabo é alguém que tenta enganar. O que ele fez lá no Jardim do Éden? Com Adão e Eva? Mesma coisa, né? E é que ele está fazendo ao Jesus humano, o Jesus homem. Mas a resposta é que o diabo não tem autonomia. Por quê? Se Deus falar não, é não. E o diabo é obediente, né? Porque ninguém faz nada que Deus não permita. Mas ok, ele está dizendo a Jesus que dará autoridade, glória desses reinos para Jesus. A gente vai entender isso um pouco melhor depois. Vamos para João capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus está se referindo ao diabo, como o príncipe do mundo. Que sentido que a gente tem que entender isso? Lá na frente a gente vai entender. 1 João é o nosso último texto aqui. 1 João capítulo 5, versículo 19. Quantos irmãos vão abrindo? Qual é o nosso exercício inicial desse estudo? É olhar para Apocalipse,
aonde está dizendo que o diabo dará ao anticristo poder, porque o diabo tem poder. O que a gente está observando nas Escrituras, olhando para as Escrituras, é que a Bíblia afirma que o diabo tem poder. Provavelmente, quinta-feira que vem, a gente vai entender em que sentido, em que esfera que o diabo tem poder. A gente vai entender aqui esses textos que falam que o diabo é o príncipe desse mundo, que o diabo é aquele que tem autoridade e glória dos reinos para dar a quem ele quer. E entender o que também João falou nesse texto que os irmãos abriram. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Quinta-feira que vem a gente vai entender em que sentido que é esse poder que a Bíblia diz que o diabo tem sobre o mundo, etc. Mas a conclusão é que o diabo tem certo poder, governo e autoridade e que está dentro da permissão de Deus, porque o diabo não é autônomo. Deus é o governador, o todo-poderoso, o Deus soberano, que faz exatamente como e quando Ele quer, o diabo não. Então é um poder, uma autoridade limitada. E aí, como eu estou dizendo, porque a gente já avançou aqui, para não ficar muito, para a gente não se estender muito, a gente deixa para a próxima quinta-feira, a gente entender em que sentido que o diabo tem poder no mundo, que o diabo tem governos, reinos para oferecer às pessoas. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma consideração? Acrescentar algo aí do que a gente colocou? Fala, Ailton. Repete a pergunta, por favor. Quando? Um negócio que a gente não pode... Primeiro que essas igrejas não servem de base. Porque você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Não é que em igrejas sérias é fácil a gente identificar o que é verdade e o que é mentira. Mas é menos complexo de entender, de enxergar o que é mentira e o que é verdade. Por que eu digo isso? Porque sim, nós não vamos generalizar, mas Jesus disse que no meio do trigo haveria joio. Nós não podemos falar que 100% das pessoas que frequentam essas igrejas são joio. Não podemos fazer isso. Não temos como fazer isso. Então é possível que tenham trigo, verdadeiros crentes,
mas no meio de crentes tem descrentes. E o diabo tem poder para tocar quem? Ou para escravizar e dominar quem? Descrentes. O crente, o diabo só tem poder se Deus deixar, certo? Se Deus permitir. Agora, por que que é assim? Porque nós temos o sacrifício, a obra e o sangue de Cristo na nossa vida. O nosso protetor é Ele. Agora, quem não tem Cristo, tem o que para poder protegê-lo? Nada. Então, o diabo toca, o diabo domina. Essas coisas que acontecem nessas igrejas, pensando que é verdade, só acontecem com pessoas descrentes. O crente não vai ser possuído pelo diabo. Ele é possuído pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa é o dar brecha, uma coisa é ficar brincando com o pecado, que a Bíblia descreve o diabo como que? O leão que rodeia, pronto para nos devorar, né? Então não quer dizer que eu sou um verdadeiro crente, eu posso viver de qualquer forma achando que o diabo não vai ter brecha. Mas, se um verdadeiro cristão não é possuído pelo diabo, ele pode causar danos, males, se Deus permitir, e se a pessoa estiver lá brincando de ser crente. Então, nessas igrejas, muita coisa que acontece, a gente não sabe se é verdade. E se é de verdade, algumas coisas, essas coisas estão acontecendo com pessoas que não têm verdadeiramente Jesus Cristo, ou estão vivendo de qualquer forma a vida cristã. Entendeu a diferença? Não sei se é essa a sua pergunta, não sei se eu consegui te responder, mas pelo que eu entendi, eu penso dessa forma. Ok? Alguma outra coisa, irmãos? Lembrando que nós não estamos tratando sobre, nós não estamos fazendo um estudo sobre o diabo, né? A gente só está vendo um aspecto aqui, que é a questão do diabo como alguém que tem poder. Aí, semana que vem, a gente dá sequência aqui, para poder entender o que significa esse poder que o diabo tem de conceder e dar algumas coisas que envolvem poder, que envolvem reinos, etc, etc. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, encerrar. Deus, queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra que nós a recebemos e temos liberdade de ler, estudar, que tanto nos ensina sobre aquilo que nós não podemos negligenciar. Ó Deus, que não possamos desprezar essa realidade do mundo espiritual, do qual o diabo existe, do qual o diabo age, do qual ele tem certo poder, mas que, apesar disso, ó Deus, em Cristo Jesus, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livrou do domínio das mãos do diabo, da escravidão do pecado, e agora servimos e vivemos para o Senhor. Deus, que o Senhor possa, como nós aqui acabamos de refletir, que nós possamos levar a sério, que nós possamos, ó Deus, ter um compromisso maior com as coisas do Senhor, que nós não possamos viver dando brechas, mas ter uma vida de santidade que agrada ao Senhor, que é o nosso Deus. Pai, nos leve em paz e
trabalha em nós para que nós sejamos um povo mais maduro, mais sábio, mais ensinável das coisas que o Senhor quer fazer com que a gente aprenda para o nosso próprio bem e para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nos leve em paz, abençoa as nossas vidas, as nossas casas, nos livre do mal, das ciladas do diabo. É o que nós assim pedimos e oramos. Amém.